Bom, pessoal, então vamos começar a teoria do conhecimento na modernidade. Como falamos há umas 2 semanas atrás, na filosofia política do iluminismo e da modernidade, vimos que os homens não queriam mais a sociedade baseada em doutrinas religiosas ou em cosmologias gregas que estabeleciam uma ordem do universo. Queriam criar sociedades baseadas na razão, no consenso entre pessoas racionais, criando uma maneira de conviver, que seria o contratualismo. A ideia de contratualismo é um contrato social entre homens racionais, conscientes das razões por que estão fazendo isso. Bom, na ciência não seria diferente. Havia toda essa efervescência que eu falei para vocês, se acreditava que a razão resolveria os problemas do mundo, das sociedades. Então se criou duas escolas científicas, duas ideias de como conhecer o mundo, duas ideias que queriam para si o título da melhor escola para se conhecer a verdade. Então o racionalismo seria a primeira. Racionalismo, na verdade, se diz para toda a época, mas acabou sendo designada essa escola assim também, ou inatismo. Bom, a razão, então, ela seria essa fonte. Como conheceríamos o mundo, então? Principalmente através da lógica, da matemática, das ciências exatas. A razão seria algo que já nasceria contigo, ela seria inata às pessoas. Então essa seria a melhor maneira de conhecer o mundo. Para os racionalistas, para os inatistas, as ciências que observavam o mundo empiricamente, que é a outra escola que viria, não era eficiente, porque os sentidos enganam, as experiências enganam, e isso não representaria um conhecimento verdadeiro. O empirismo, que viria depois, que é a segunda escola, diz totalmente ao contrário, se opõe totalmente ao racionalismo. O que ele diz? São as experiências que formam as ideias. É quando a gente se relaciona com o mundo, certo? Através dos sentidos, da visão, do olfato, do tato, É assim que a gente cria as experiências, e através dessas experiências é que a gente cria as ideias. Então as ideias, em última instância, é o resultado de nossas experiências. Eles até acreditavam na ideia de que o homem, o ser humano, no caso, ele era uma folha de papel em branco ou uma tábula rasa. Significa a mesma coisa. Tá? Ou seja, o homem é uma folha de papel em branco e que o mundo vai, através das experiências, escrever neste homem as ideias através dessas experiências vividas. Então o homem nasce como se fosse vazio, sem ideias, sem reflexões. E as experiências vão ajudando, vão constituindo essas ideias que serão impressas na mente do homem. Bom, o primeiro autor, René Descartes, ou Descartes, tanto faz, certo? Vocês devem conhecer, já ouviu falar no plano cartesiano, nas aulas de matemática do professor Chambinho? Pois é, x, y, acha o A, acha o B, acha o ponto, certo? Abscissas ordenadas, etc, 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 certo? Bom, mas na filosofia, no âmbito da filosofia, ele vai criar algumas outras ideias interessantes também. Bom, ele cria, a primeira ideia que ele cria é a ideia de dúvida metódica. Por quê? O que era essa dúvida metódica? Bom, o Descartes, ele, como todo pensador da época, ele tinha à sua disposição doutrinas, teorias, filosofias das mais diversas. Mas como saber o que é verdadeiro? Então ele criou um método cartesiano,
né, que vem de Descartes, que visa verificar se algum dado, alguma teoria, alguma filosofia, alguma doutrina é verdadeira, através deste método, para que se encontre uma certeza inquestionável. A primeira coisa que o Descartes pensou foi que algo deveria servir de base para tudo isso, né? Então, ele chegou a duvidar que o pensamento, a duvidar do seu próprio pensamento. Mas quando duvidou, prestem atenção, quando ele duvidou do próprio pensamento, quando ele duvidou do próprio pensamento, ele verificou que essa dúvida já era um pensamento. Então ele teve certeza que se algo realmente existiria, era o seu próprio pensamento. E ele pensando e se dando conta de si mesmo e do mundo, se dando conta de si mesmo, ele escreveu: penso, logo existo. Bom, na relação dele com o mundo, na verdade, ele teria que passar todas as coisas, as suas dúvidas do mundo, nesse método cartesiano. Mas pelo menos ele já criou uma base de que o pensamento existiria. E que se o pensamento existiria, ele se dava conta de existir no mundo. Então, penso, logo existo, ou logo sou. Tanto faz, são duas frases válidas. Bom, então esse discurso do método, no livro Discurso do Método, ele criou esse método cartesiano. Tem vários princípios esse método cartesiano. Então, são 4 os princípios, são a evidência, a análise, a síntese e o controle. O que acontece? Eu podia dar um exemplo científico para vocês, mas vou dar um exemplo, podia dar um exemplo de um laboratório com peixinhos ou ratinhos, coisas parecidas. Esse exemplo eu deixo para depois. Vou dar um exemplo para vocês do quarto bagunçado. Qual é o primeiro princípio da evidência? Entrem no seu quarto e vejam. Está bagunçado? Está muito bagunçado. Isso é evidente que está bagunçado. Então, vocês acharam o primeiro princípio de Descartes? A evidência. O quarto está bagunçado. Certo? Claro, se ele tiver realmente bagunçado. Mas se não tiver, baguncem para fazer a experiência. Tá? O segundo princípio, análise. Então, vocês olham para aquele quarto bagunçado, primeiro olham de forma geral, está todo bagunçado. Aí depois vocês olham e dizem, tem meia no chão, tem calcinha no chão, tem cueca no chão, tem sapato, tem toalha molhada, tem tudo espalhado, certo? Bom, então ele diz, no princípio da análise, divida os problemas em partes. Tantas partes quanto elas possam ser resolvidas. Aí tu pega primeiro as meias, ou primeiro as toalhas, ou primeiro as calcinhas, ou primeiro as cuecas, depois as toalhas, depois as meias. E aí tu vai separando, certo? Esse é o princípio da análise. No princípio da síntese, o que tu faz? Provavelmente tu tem uma gaveta, um armário para cada coisa. Então tu não vai primeiro arrumar o armário e depois recolher as coisas. Para arrumar o armário tu precisa recolher as coisas primeiro. Então primeiro tu recolhe as meias para depois colocar nas gavetas. Certo? Tem meia branca, tem meia verde, tem meia cor-de-rosa, tem meia azul. Tu vai recolher, tu vai agrupar todas, vai colocar todas em grupos e vai botar na gavetinha da meia. A mesma coisa para os sapatos, a mesma coisa para as camisas, certo? A mesma coisa para as cuecas. Então, primeiro resolva as questões mais simples, depois as mais complexas. E no final, o princípio do controle. O princípio do controle é o seguinte, é o feedback. Tu vai lá para o começo, olha para a evidência de novo, né? Olha para a evidência de novo, certo? E vê se não ficou nada. Aí começa tudo de novo. Essa é a ideia, tá? Então tu verifica se realmente tu
solucionou o problema. Bom, esses são dois empiristas. A gente vai ver primeiro John Locke. Lembram, ele é o cara da filosofia política, o mais liberal. Tinha o Hobbes, que era o absolutista. Depois tinha o Locke, que era o liberal, certo? E depois tinha o Rousseau, que era o democrático. Mas como filósofo nessa época aí atirava para tudo quanto é lado, tá valendo, né? Ele também pensava em ciência. E o Francis Bacon, certo? Dois ingleses bem interessantes. O que acontece? O Locke diz: tudo que está na mente, tudo que vem pelos sentidos, tudo que vem a partir da experiência é que forma as ideias. Todas as ideias vêm da experiência. Todas. Na opinião dele, nos escritos dele, não é bem na opinião, nos escritos dele, há ideias simples e há ideias complexas. Das ideias simples surgem as complexas. As ideias simples são as ideias das sensações, as ideias das comparações. As ideias complexas são as ideias sobre a ética, sobre Deus, sobre as relações entre as pessoas, né? Vocês, se quiserem, podem aprofundar isso no livro. Tem no livro bem detalhadamente, mas como não cai muito, a gente não vai ir a fundo, tá? A gente vai aprofundar um pouquinho mais em Bacon, que ele criou um método chamado método indutivo. Por que é indutivo? É um método empírico indutivo. Porque vem da experiência até a generalização, certo? No método dedutivo, que é um outro método que a gente não viu, mas que é a partir de teorias, tu cria uma teoria e vai para a prática. Neste caso, o método indutivo, tu faz a experiência e vem até a teoria, até a generalização. Vamos lá, vamos ver como é que é. Olha só. Na experiência, vamos supor agora assim, ratinhos, certo? Ratinhos. O que acontece? Temos 100 ratinhos com gripe. Ok, 100 ratinhos com gripe. Gripe A. Mas nós já temos a vacina da gripe para humanos. Aí os ratinhos estão lá doentes, tadinhos, etc, né? Vamos lá aplicar essa injeção que é para humanos nos ratinhos. Aplicamos. Observamos, passo B, né? Observamos e no passo C vimos que 95 dos 100 ratinhos melhoraram, 5 não. Verificamos esses passos todos da experiência, da observação, da regularidade, analisamos e criamos uma teoria. Dizemos, vamos dizer assim, a vacina XYZ, além de curar humanos, também cura ratinhos da casa do professor Ney. Os 100 ratinhos da casa dele. Os 95, né, no caso. Mas, né, maioria mais que absoluta. Bom, esse é o método empírico indutivo. Tá, professor, ratinhos, tá. Tá, mas na minha vida, olha, tem um exemplo bacana aí. Vamos supor. Tu é uma pessoa que gosta de camarão. Não tem muitas oportunidades de comer, como todos nós, né? Meio caro, né? Mas tu gosta de camarão. Então tu vai, come o camarão a primeira vez, passa mal. Come camarão a segunda vez, passa mal. Come a terceira vez, passa mal. Come a quarta vez, passa mal. Come a quinta vez, passa mal. Todas as vezes, então tu fez essas experiências, comeu 5 vezes camarão e passou mal. Tu observou que todas as vezes tu teve que ir para a emergência do hospital de Cachoeirinha para tomar injeção, porque estava quase sufocando, porque a glote inchou lá, né? A garganta inchou, não conseguia respirar. Tu viu que isso foi regular, que nas 5 vezes tu passou mal. Tu analisou isso tudo que aconteceu, né? E aí tu criou uma lei para ti mesmo. Enquanto eu não ir no médico verificar por que camarão me faz mal, eu não como mais camarão. Então tu criou uma lei geral para a tua experiência com o camarão. Ok? Vamos para a próxima. Os ídolos.
os ídolos. O que acontece? Bom, o Bacon diz, temos todos esses passos do método empírico indutivo, mas tem pensamentos que nos levam a falsas verdades. E ele chamou isso de ídolos, né? Então, tem os ídolos do foro, do teatro, da tribo e da caverna. O que são, por exemplo, o ídolo da praça, por exemplo, o ídolo da praça ou do foro? Bom, as palavras podem tomar vários sentidos e nos enganar, diz ali no PowerPoint. Mas pensem como isso. Vou puxar da brasa para o meu assado. Por exemplo, numa pesquisa em ciências sociais, ou no direito, ou mesmo nas outras ciências, né? Mas vamos puxar para a brasa para o meu assado. Se tu utilizar uma palavra e não conceituar, e não determinar bem o que ela significa, ela pode ser interpretada de outra maneira. Ela pode ter vários significados conforme o autor que a utilizou, certo? Então, por exemplo, em épocas antigas, socialismo tinha vários significados, né? Tinha socialismo utópico, tinha socialismo científico, né? Então, tu vai usar uma palavra no teu texto, tu tem que saber o significado dela pro teu texto, né? Aí tu vai dizer conforme o autor tal, o significado tal. Bom, isso é uma coisa que atrapalha, né? Que nos engana na hora de fazer a pesquisa, de escrever sobre a pesquisa. No contexto da época era assim, a lógica tem palavras que devem significar determinados sentidos. Então, e, ou, com, são palavras que têm significados específicos na lógica. Mas a ideia é por aí, tá? Bom, ídolo do teatro. Lembrem do Descartes, doutrinas filosóficas pouco demonstradas, né? Ele usa também o Bacon, porque é o seguinte, né? A teoria tem que ser... tem que provar pela experiência, né? Argumentar com uma ideia não significa que ela seja verdadeira. E no caso do empírico dedutivo, do método empírico dedutivo, indutivo, o método empírico indutivo, tu precisa experimentar para depois chegar à generalização, que é a teoria. Então, doutrinas filosóficas pouco demonstradas podem atrapalhar a nossa verificação da verdade. Então, ídolos da tribo. Observações rápidas e fáceis nos enganam, certo? Bom, por exemplo, a ideia de que certa política provoca crescimento profissional entre determinado grupo específico, né? Digamos assim, vamos supor o Bolsa Família. Bolsa Família produz a seguinte afirmação: Bolsa Família produz vagabundos. Uma ideia rápida talvez nos leve a essa conclusão, mas talvez uma ideia mais aprofundada nos leve à conclusão que ajuda muita gente a se desenvolver. Não sei. Pesquisem se puderem. Mas é só para exemplificar que observações rápidas e fáceis nos enganam. Ídolos da caverna. Prejuízos. Não aceitamos outras verdades existentes. Por exemplo, sou socialista e acredito que o capitalismo deve ruir e que o Estado deve determinar, regular a vida dos cidadãos economicamente, etc, etc. Ou nada do que é socialista, nada do que é liberal é verdadeiro. Ou então ao contrário, sou liberal e acho que o mercado é tudo de bom e que ele vai produzir
muito crescimento tecnológico e econômico para as pessoas, e o Estado não tem que interferir em nada da minha vida. Isso são ídolos da caverna, são prejuízos, sem a gente pesquisar, sem a gente ler direito, sem a gente estudar. Ok, pessoal? Abraço, até o próximo vídeo.